Seja bem-vindo ao Mais Notícia da TV Câmara, da Câmara de Vereadores, desta quinta-feira, 21 de maio de 2020. Como você sabe, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 3 horas da tarde, nós temos a nossa live, nós temos a nossa transmissão ao vivo, aqui direto do plenário Nereu Ramos. A Câmara de Vereadores colocando à disposição da sociedade, à disposição da comunidade, este espaço de transmissões ao vivo, para que nós possamos levar a informação direta da fonte, a informação diretamente com aquelas pessoas que estão envolvidas nos mais diversos setores da comunidade. Nestes tempos de pandemia, a informação precisa ser da fonte. Nós precisamos estar bem orientados com aquilo que estamos falando, com aquilo que estamos comentando. E é por isso que a Câmara de Vereadores coloca à disposição da comunidade, à disposição da sociedade, este espaço de transmissão por meio da TV Câmara. Assim, nós recebemos às terças e quintas-feiras uma das autoridades de algum determinado segmento para que a gente possa falar a respeito daquilo que está acontecendo no seu segmento nestes tempos de Covid-19. Nós estamos numa época em que todos os assuntos, gostemos ou não, eles convergem para o novo coronavírus. Como nós já conversamos com o prefeito Antônio Ciron, com o secretário de Saúde Clayton, nós conversamos com Gilmar Duarte a respeito das eleições, com o Gentil do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e similares, todos estes setores, entre muitas outras entrevistas que já realizamos, para que as pessoas consigam entender o que está acontecendo nestes segmentos. Hoje nós estamos recebendo o Daniel Dante Finardi, também conhecido por Banha. Quando eu fiz o convite, eu perguntei: Daniel, como eu devo me dirigir a você? Daniel Dante Banha. Aí o Banha disse: todos estes nomes estão corretos, não é isso? Todos eles conferem. Todos eles conferem. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo com o Daniel Dante Finardi, o Banha, musicista, produtor musical, produtor cultural, enfim, ele que está envolvido muito nesta área e que está à frente da União dos Músicos de Lages, antes de iniciarmos este bate-papo, como a gente estava falando, precisamos levar a informação e precisamos também conscientizar e também prestar homenagem àqueles que estão na linha de frente dos trabalhos. Nós produzimos e fizemos o lançamento oficial ontem nas nossas redes sociais de um programete, de um vídeo institucional homenageando um determinado segmento. Vamos conferir. Milhares de profissionais dos mais diversos segmentos estão trabalhando nos setores de linha de frente no combate à pandemia do novo coronavírus. Entre eles, os da saúde. Em Lages, equipes de enfermagem, de médicos, de limpeza hospitalar e outros colaboradores atuam diretamente no Centro de Triagem Tito Bianchini, nos hospitais, na UPA, nas unidades básicas de saúde. São heróis anônimos que colocam em risco a própria saúde para cuidar da saúde de todos nós. Usam jalecos, luvas, aferidor de pressão, termômetro clínico, estetoscópio, oxímetro e a famosa máscara de super-herói. Vim nesse momento agradecer a todos os profissionais e trabalhadores da área da saúde que estão nesse momento na linha de frente do combate à Covid-19 em nosso município. Agradecer a esses heróis que saem de suas casas diariamente, deixam suas famílias, botam sua vida em risco para poder cuidar da vida de outras pessoas. Então agradecer de coração a todos esses profissionais, a todos esses trabalhadores e que vocês continuem nesse desafio para que nós juntos possamos no final vencer esta batalha contra a Covid-19.
Logicamente que há um número imenso de profissionais de outros setores que estão na linha de frente e no decorrer dos dias nós estaremos também conversando com essas pessoas, prestando também a nossa homenagem. Nós estamos trabalhando nessa tarde com o Alessandro Carrer e John William de Moraes, na central de transmissão, o Jailton Camilo, que é o diretor da TV Câmara. Eu sou Edson Marcondes, seja bem-vindo ao Mais Notícia. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado, Marcondes, obrigado pelo convite aí. Estamos aí para esclarecer e manter a sociedade informada aí sobre a nossa área musical da cidade de Lages, né? Infelizmente, Lages, Santa Catarina e Brasil numa situação em relação também a este setor bastante crítica, Dante. Na verdade foi uma das o nosso lema lá na União dos Músicos de Lages fomos os primeiros a parar e provavelmente seremos os últimos a voltar, né? As atividades, né, profissionais, né? Porque aquela frase, né, o artista está onde o povo está, né? E é um fato, né? Então hoje quando a gente está consumindo, né, muitas pessoas estão em casa hoje consumindo o seu Netflix, seu cineminha, a sua música no Spotify, etc e tal. É uma forma de se monetizar esse trabalho dos músicos, né? Porém, não chega à classe, a gente pode dizer assim, menor, entre aspas, né? O trabalhador, o músico operário, aquele que toca na festa de aniversário, aquele que faz um evento nos bares ou até mesmo em teatro, né? Então, isso aí foi um baque muito forte na economia e aqui em Lages a gente resolveu se unir, né? Primeiramente a gente fez o clipe, todo mundo mandando no celular, né? Conversei com alguns amigos, a princípio era só para ser cantores, né? Então, galera, manda aqui, porque como eu tenho estúdio, trabalho há muito tempo com bastante artista, vamos criar essa ideia, vamos fazer assim, cada um manda um pedacinho. A gente fez produziu uma versão nova da música Certos Amigos do Daniel Lucena, e em si foi uma homenagem a ele também, né, que é um dos ídolos da nossa terra aqui, se não o maior ainda do estado, né, pela sua poesia e a arte. Fizemos o primeiro vídeo e depois, terminando o primeiro vídeo, vamos se unir. De que forma? Vamos fazer live. Eu acho que é a única forma que a gente consegue tentar unir o útil ao agradável, não só para os músicos, sim, para a classe musical da cidade de Lages, mas como para a sociedade, porque era uma das coisas minhas que eu tenho comigo, era de que sim, vamos fazer, mas a gente precisa dar a nossa contrapartida social. Senão a gente, pelo menos ao meu ponto, o meu conceito, ou qualquer outra coisa, a filosofia de vida, faz com que isso fosse primordial para acontecer o trabalho, né? Então a gente se uniu, quase cerca de 200 músicos, né? Daí depois que terminamos o videoclipe, a gente captou ali, começamos a chamar instrumentistas e tal, e criar ideias. E só que na maioria desses músicos, Marcondes, eles são todos, a maioria deles sempre tem um trabalho extra. Tem professores de música, tem outros que trabalham em serviço público, enfim. E sempre tem uma outra formação também. E aí o que acontece? Como a gente tem muitos amigos no meio, tem advogado, tem musicoterapeuta, enfim, tem médicos também. Então o que a gente fez? Cada um fez uma parte, cada um cuidou de uma parte, né? A ideia foi exposta, a gente montou um cenário no nosso estúdio e a partir desse momento, lembrando que isso não é apesar de, entre aspas, ter partido da minha pessoa a ideia, eu não fiz nada sozinho, não faço nada sozinho. Tem uma equipe muito, muito competente, por sinal, e a gente descobriu talentos ali que a gente até então nem sabia, nem sabia que cada um tinha um talento. Por exemplo, tem o Lucas Soares, que é um músico também, que acabou de lançar um disco, estava bombando com a carreira, com shows marcados, teve que parar. O Lucas é o cara que cuida da geração de vídeo, de imagem, né? Então, ele aprendeu coisas assim, adquiriu mais uma profissão agora, né? O cara virou videomaker praticamente. Então, faz a arte, faz os cortes das câmeras, que é um processo meio chato para quem não conhece, né?
Mas aí tem a professora Aline também, que trabalha no SESI Senat, que cuida da parte de patrocínios, da parte financeira, organizacional. Tem a Janaína Sartor, que faz da clube, que daí cuida da produção, do visual, das redes sociais. Tem a Amanda também, que é a namorada do Luquinhas, que cuida das redes sociais e distribuição de brindes. Tem o José também, que é o guitarrista, que é essa equipe base que tem lá, né? Que é que a gente faz tudo, que a gente está muito limitado também, a gente não tem aglomeração de pessoas, né? Então, essa equipe é que faz movimentar. E aí também tem outras pessoas, né? Citar todas. Tem a Cris, do Pet Shop, que distribui como a gente fez uma distribuição de brindes de vários patrocinadores, então a gente centralizou isso no Pet Click dela no centro, ela que faz isso. Isso você fala especificamente das lives? Das lives. É toda essa estrutura que a gente está montando, que eu estou explicando, é o que a gente fez para poder movimentar, para poder arrecadar e para poder distribuir, inclusive, os brindes e até a assistência social. Então, nessa história toda tem a parte... Você vê que a coisa não é tão simples como só ligar uma câmera e sair tocando, né? Sim. O artista é a nossa cereja do bolo, né? Todo músico que está ali, né? Inclusive, foram 65 apresentações, se eu não me engano. Vão ser 65 apresentações até o dia 31. Nesse período de pandemia, já estamos com 65 apresentações. Serão 65 até o dia 31. A gente começou dia 24 ou 25 de maio, se eu não me engano. E aí, tudo aquilo começou a crescer, começou a ficar muito... A coisa começou a tomar um outro patamar que eu não imaginava, né? A minha ideia era praticamente assim, trazer os músicos, cada um mostrar seu trabalho, enfim. Criamos um site de vaquinha para doação espontânea, né? Apesar de que o mínimo é R$25 no site, né? Mas é tudo doação espontânea. Ganhamos também um patrocínio muito bom e bacana da loja Estação da Música, que doou 3 instrumentos pra gente, uma guitarra muito boa, por sinal, um valor total de R$2.000, onde a gente está fazendo uma rifa, que a gente quer ver se consegue o dobro ou o triplo desse valor, todo o dinheiro convertido para nós. E a parte também da ação social, né, que para nós é muito importante, né? A gente recebeu 1,5 toneladas de frutas da Dom Fruta, a gente já pegou e distribuiu juntamente com a Paternidade Responsável e a Uniplac. Uniplac cedeu o espaço físico, né, que é grande. Foram cerca de 100 famílias que receberam esses alimentos e sobrou muito. Aí veio os 2 asilos, a gente pegou, Centro Espíritas e casas de caridade. Eu não lembro os outros, o nome certo, mas sei que foram dois asilos e o Centro Espírita. E a gente também conseguiu álcool 70, junto com a Defesa Civil, distribuir isso e tudo, todos os músicos. A gente pegou carro, cada um pega o seu carro e foi para a guerra, né? Agora, ainda hoje, a gente ainda conseguiu arrecadar mais uns mantimentos para uma família que acabou destruindo toda a casa dela lá no Cerrito, lá, e a gente conseguiu mais um bocado de coisa. Essas lives, elas nasceram depois que existe a União dos Músicos de Lages. A união, lá no princípio, a União dos Músicos de Lages existe agora por causa da pandemia ou já é uma coisa antiga, Daniel? Não, isso aqui então, é um fato inédito que está acontecendo, né? A gente, inclusive, o professor Maraca de música, né? Muita gente conhece, e o Juliano, o Liminha, as pessoas conhecem ele por ser Liminha, que é advogado. E a gente foi atrás da história relativa em relação ao que se fez em prol da sociedade e dos artistas, né, em si, da música, né? E o que a gente achou, inclusive em leis orgânicas, é que existia uma sociedade lagiana da música, a Sociedade Musical Lagiana, se não me engano, que era das épocas de ouro da cidade, das big band entre 40 e 60, que era a Fundação Carlos Gomes, se não me engano, de música, um musical, uma coisa assim. Depois se tornou Sociedade Lagiana, em 1961, ela se tornou ainda como utilidade pública pelo prefeito, eu não lembro o nome do prefeito. E a gente foi atrás disso para ver que tipo de movimento era esse, mas não era nada parecido com isso, né? Isso, na verdade, foi uma ação espontânea e um ato de caridade em si de todos os músicos, né? Porque ninguém cobra nada, a gente está
fazendo isso para arrecadar, na verdade, porque há cerca de uns 30 ou 40 músicos ali, eles vivem única e exclusivamente da renda da música, né? Trabalhos noturnos, festas, enfim. Então, eles não têm como. Então, o intuito nosso, muitos desses que já trabalham não vão receber esse dinheiro. Então, a arrecadação desse dinheiro vai exclusivamente para essas pessoas. E aí a gente tem níveis de recebimento, né? Por exemplo, o Marcondes é músico, trabalha com a música, tem filhos, a renda dele é exclusiva dele. Então tem uma pontuação. Marcondes, você vai ganhar tanto do que o nosso amigo ali, que de repente não tem filho. Então é extremamente justo a distribuição dessa renda, né? Também vai ser. De 30 a 40 músicos que estão sendo beneficiados com as lives e com a União dos Músicos. Isso, né? Exclusivamente com a União dos Músicos, né? E até então a gente não tinha relato disso na história, assim, né? Muitos se falava antigamente, vamos fazer, mas só ficava só no papo, né? Mas e como é aquele negócio, né? Quando a água bate na bunda, o sapo pula, né? Então, deu muito boa, a ideia foi muito assertiva, né? A gente tá bem feliz, né? Esperamos aí que a gente consiga arrecadar mais, né? Que sempre é de grande valia a caridade da comunidade, né? Para que a gente possa continuar esse projeto. A intenção é continuar. Certo. Então, só ratificando, a União dos Músicos de Lages, ela é coisa recente. Recente, logo após a pandemia. Nasceu agora junto com a pandemia. Logo após a pandemia. Com a ideia de gravar o clipe, né? De gravar o clipe. Daí daqui a pouco... o clipe se estendeu para as lives. Isso. A ideia é vamos gravar um clipe aí, gurizada. Porque, de fato, foi um momento, inclusive, que eu mesmo, né? A gente tem filho, a gente sabe como é que... A gente fica muito sensível por ser artista, né? Então, o artista em si, ele tem uma sensibilidade um pouco mais aflorada. Então, tipo assim, gurizada, vamos abraçar isso aqui, todo mundo em casa, ninguém podia, daqueles inícios mesmo, que ninguém saía, né? Vamos fazer isso, graças à tecnologia a gente conseguiu fazer, e muito emocionado a gente tava, vamos tocar o coração da galera, fazer assim, ainda vamos fazer, sei lá, uma união de alguma coisa, aí então, beleza, vamos a União dos Músicos de Lages. Beleza, daí a gente abreviou o ML e tal, pra gente dar continuidade nesse projeto aí. E agora tem Facebook, tem Instagram, YouTube, a gente só tem Instagram. Site. Só Instagram e YouTube, que o nosso YouTube, assim, a coisa foi tão bacana que a gente conseguiu monetizar o canal, que é uma coisa que é bem difícil pro YouTube. Existia um limite de horas e de assinantes, né? A gente conseguiu fazer isso assim até pela região onde a gente se encontra, que é uma cidade então, com 160 mil habitantes, e as pessoas, nem todo mundo, né, sabe que existe esse movimento, né? Então a gente teve muito apoio de muita gente, as rádios, as FMs, todas elas da cidade deram apoio, né, uma força incrível, alguns jornais também, e várias... então foi aquele negócio que a gente sempre fala, né, que eu acho que se a gente não... Ao meu conceito de vida, acredito que é o seu também, eu acho que a gente vem aqui para a Terra para a gente se unir, de alguma forma, né? E a gente tem duas opções, ou a gente se une pelo ódio, ou a gente se une pelo amor. Pelo ódio, cada um sabe onde que vai cair, né? Então a gente já sabe que a energia é densa, e pelo amor é isso aí. Eu dou para você, se dá para mim, se dá para ele, assim vai indo, a gente vai compartilhando isso. Essa é a filosofia básica da União dos Músicos de Lages, né? Existe aquele negócio, o artista... Uma das coisas mais bacanas que aconteceu de fato é assim, lidar com artista não é uma coisa muito simples, né? Eu sou artista, por quê? Né? Existe, né, uma coisa assim um pouco mais glamour, aquelas coisas todas. E por incrível que pareça, nesse momento não existe o melhor ou o pior, ou o Pink Floyd, ou sei lá quem, o fulano aqui de trás. Não, a gente é tudo igual porque a gente está no mesmo barco, entendeu? Tem uns que são mais organizados, é claro, que conseguiram deixar uma quantia, tal, beleza, e outros menos tanto. Mas é uma coisa só, é uma unidade essa união, né? Você falou que começou, portanto, com a música do Daniel Lucena, Certos Amigos, montando este clipe, né? Eu fui dar uma olhada lá no teu Facebook e eu gostaria de pedir ao Jailton Camilo, na Central Técnica, para a gente assistir ao depoimento que o Daniel Lucena fez para a União dos Músicos de Lages. Oi pessoal, estou passando aqui para deixar o meu abraço e parabenizar a União dos Músicos de Lages. Esse movimento tão bonito que surgiu
da pandemia, mas que também está servindo para unir a classe musical de Lages, essa terra de grandes talentos. Deixo aqui meu abraço, a minha força e parabenizo vocês por esse lindo movimento, por essa continuidade da música mesmo em tempos tão difíceis. Um abraço a todos os meus amigos de Lages e continue com esse movimento lindo de união, de paz e de esperança. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Aí está o depoimento de Daniel Lucena. E a gente, olhando lá o Facebook do Daniel, nós também localizamos o depoimento do Luiz Marenco. Vamos dar uma olhadinha, Jailton Camilo. Tudo bom, meus amigos? Eu quero fazer um pedido a todos vocês. É sabido que Lages tem uma produção cultural maravilhosa. Muitos músicos, compositores, cantores de alto gabarito. E eles agora fizeram um movimento que se chama União dos Músicos de Lages. E por isso eu estou aqui pedindo apoio para vocês, Lages e região, que apoiem esses músicos que trazem alegria para todos nós. Um grande abraço do Marenco e peço o apoio à União de Músicos de Lages. Grande abraço. Muito bem. Estamos de volta nesta nossa live. A galera tá se movimentando assim, é bacana o negócio. Daniel, já estamos com março, abril, maio, 2 meses do impacto propriamente dito. Nesses 2 meses, foi possível arrecadar o suficiente para ajudar esses 30, 40 músicos que dependem exclusivamente de apresentações musicais? Assim, o quanto tem, ó, não tenho certeza bem o valor exato da vaquinha lá, porque a gente também tem uma rifa. E então são dois links separados, né? A rifa vai juntar um pouco de dinheiro mais a vaquinha, né? E a gente ganhou agora recentemente de alguns anônimos outros instrumentos para a gente continuar fazendo isso, né? Então, ao certo, eu não sei, mas eu acredito. Claro que é uma ajuda, né? Não é uma coisa que vai resolver, né? Alguma coisa a gente recebeu. Mas o mais importante disso, Marcondes, é que esse legado que está sendo deixado no canal da OML é uma grande... não é... A gente está plantando, de repente a gente não consiga o dinheiro que a gente almeje, né, nesse momento, né? Mas a gente está deixando ali, por exemplo, tem artistas que não tinham capacidade ou não pensaram em fazer um videoclipe ou qualquer outra coisa parecida, ou ter um material de qualidade. Porque uma das coisas que a gente até ontem ainda mexia com isso, com interface de som, a gente está mudando a iluminação, porque eu estou prezando muito pela qualidade do áudio e do vídeo. Isso é sim uma coisa que é um padrão quase que a gente tem como meta. Porque a gente tem acompanhado também, inclusive, lives de grandes artistas, assim, a gente tem, né, como é que eu vou dizer assim, a gente tem se desapontado, inclusive, com fãs, com pessoas assim que a gente gostava, né? Por essa falta de capricho, né? Porque eu não sei o que os caras pensam, né? Um cara com grandes gravadoras e tal, que os caras não conseguem dar um detalhe simples, né? Que é o som, né? Ou a imagem, a iluminação, não que a gente seja perfeito, Sim. mas que a gente tenta deixar isso. E isso é um legado, por exemplo, vamos supor que teve dar um exemplo, o trio da Camila lá, o trio vocal, eles nunca tinham gravado nada assim, a nível de vídeo e tal, e de repente ficou aquilo ali numa qualidade boa, que pode chegar de repente amanhã, eu quero saber, pô, legal, quem são vocês, mas tá aqui
Nós temos o nosso produto, os caras podem fazer até videoclipe ou qualquer coisa pegar daquilo ali, né? Então a gente tem um legado a ser deixado porque vai ficar para a história isso ali, né? Sim. Não só a parte financeira, né? Construindo um novo tempo, construindo um novo período, inclusive. Um novo período, inclusive isso aí, dessa né? maneira. Que mexendo sempre muito com a sensibilidade, né? O músico, como eu tinha falado, o músico sim sensível, então a gente consegue sensibilizar mais ainda. Porque, tipo assim, aí eu recebi mensagens de gente que eu não esperava que iria receber, assim, de pessoas assim, nossa, mas esse cara, olha a sensibilidade do cara. Uhum. Porque emocionalmente, né, tudo tem seu bem e tem seu mal, né? Através esse é um conceito meu, não do grupo, né? Mas através da minha fé, pelo que eu vejo, as circunstâncias no mundo, tudo está sendo feito para o melhor, entendeu? Está sendo feita uma limpeza, assim, legal e acredito que num futuro muito breve isso vai ser um exemplo de humanismo, de irmandade e de união, cara, através de uma coisa muito maior ainda que a gente não sabe o que é explicar ainda, né? Há muita coisa ainda a ser entendida, né? É. Gostaria de confirmar com o Jailton, Camilo, o Tim, na central, se está tudo certo, o nosso som, tudo tranquilo, a nossa produção aqui confirma, tranquilo então. Transmissão ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, já diria Faustão, né? Se fosse o programa gravado, já teríamos parado, recomeçado 1, 2, 3, 4 vezes. Repito, mais uma vez, nós falamos ao vivo pelo Facebook. Depois, tudo isso aqui, inclusive algum momento de falta de som do meu microfone, vai estar também no YouTube, mas problema de pilha, um probleminha aqui, outro ali. Coisas de transmissão ao vivo que acontecem sempre. Aliás, eu estava assistindo a um noticiário recentemente e a repórter ao vivo, falando ao vivo, e a máscara começou a cair. De repente a máscara estava na boca. Ela pediu licença, arrumou a máscara, voltou a falar, a máscara caiu de uma forma pior ainda. Aí ela segurou o microfone em uma mão, tirou a máscara, arrumou com toda a elegância. Elegância que eu não estou tendo aqui, talvez, né? É uma coisa engraçada, né? Pô, o cara começa a falar, daí o cara quer dar aquelas risadas assim, o cara só vê o olhinho, né? O cara quer de rir, cara, fica uma coisa esquisita, né? Daniel, as lives vieram para ficar? Acredito que sim. Porque assim, nesse momento, é claro que é um pensamento meu, né? Como profissional, pelo que a gente está vendo, a atual circunstância política e econômica do Brasil, não posso falar de fora porque eu não acompanho, né? Eu acho que elas vieram, sim, vão resolver alguns problemas, né? Porque, de certa forma, é democrático, né? E para chegar a um ponto, por exemplo, de a gente ter um show ao vivo, vamos supor que hoje a gente tem a vacina. O pessoal, saiu a vacina, vai chegar um mês aqui para nós, beleza. Mesmo assim, as pessoas vão ficar ainda meio ressabiadas, meio com medo de estar se juntando novamente, né? Tudo mudou na vida da gente, né? Vai mudar a forma de como a gente ganhar o nosso sustento com a arte, não só com a música, né? A arte como um todo, teatro. Mas eu sempre acredito naquele que eu falei agora há pouco, que sempre atrás desse mal que as pessoas acham que é o mal, depende de como se encara. Vai ser coisas assim que vão ser coisas, vão ser feitas coisas assim que a gente não vai acreditar. Porque a tecnologia, de fato, nos ajuda muito nesse momento, né? Todo o setor cultural ele está impactado, porque além da música, o teatro, séries que tiveram paralisação nas gravações, filmes que deixaram de ser produzidos. Agora me diz uma coisa, um barzinho aqui da cidade, por exemplo, existiria algum mecanismo, alguma tecnologia, não sei se pelo Facebook ou alguma forma, de você na tua casa fazer uma apresentação e exibição ao vivo lá no barzinho, enfim, alguma coisa nesse sentido, até mesmo para que os músicos estivessem presentes, entre aspas, literalmente dentro de um ambiente, como todas as casas noturnas aqui em Lages geralmente estavam, como o Márcio Rosa, inclusive o Márcio que está acompanhando a gente, ele nos barzinhos fazendo o seu som ao vivo. Teria como, de dentro de sua casa, fazer um som ao vivo para o bar ou para o restaurante, ou enfim? Tipo assim, ao meu pensar, o limite do ser humano é a morte física dele, né? Aqui, né? Eu acho que não existe limites.
Hoje, por exemplo, pegando um link no que você... Ah, beleza, vamos supor, Márcio, você quer fazer um som pro galeria, tocar ao vivo, você dentro da tua casa? Só tem uma conexão boa de internet. Né? Ele pode pegar o celular dele mesmo, fazer lives, inclusive, com o próprio celular, sem grandes equipamentos, que é uma coisa muito intimista e fala muito a verdade do artista. Esse que é o bacana dessas lives, né? Eu vejo que muito das produções, mega produções brasileiras, né? Não gosto de citar nomes, os caras foram para as lives que, cara, chegaram a ser vergonhoso, assim. Então, porque tá mostrando a verdade, né? A realidade, a máscara do ser humano como um todo tá caindo por água abaixo com essa pandemia, né? E existe sim essa forma. De repente, ele tem uma conexão boa, aí vai de estrutura do ambiente do bar, né? E para poder transmitir isso. Hoje todo mundo tem uma internet bacana, né? Não é uma coisa assim, meu Deus, vou pagar um absurdo de caro numa conexão decente e tal. Até dando um gancho, eu tenho um amigo meu que mora em Itajaí, o Jason, que é guitarrista e é músico da noite. Ontem ele estava fazendo uns sons assim em bares ali na região de Itajaí, Porto Belo, aquela região ali. E ontem ele disse assim, ó, cara, acabei de receber, eu não sei se isso é verdade ou não, mas um decreto do governador dizendo que se tiver música no lugar, a PM vai parar e vai fechar. Entendeu? Existem muitas coisas em jogo, né? O porquê disso, né? Se fosse o caso, por que todo mundo entra num músico que provavelmente... Vamos dar um exemplo do Galeria Bar, né? Assim, que é um bar mais famoso da cidade que a galera vai lá. Tem um palco. O cara vai estar no mínimo 1 metro, ou no mínimo 3 metros de distância do cliente que está ali na frente, porque existe uma regra a ser cumprida, conforme as novas normas. Por que um músico, no caso do Márcio, ele não está botando uma banda a tocar? Ele está sozinho. Por que um artista não pode tocar? Qual que é o problema? E porque ele não vai estar usando máscara? Não. De qualquer forma, dentro do próprio bar, você não tem como manter a máscara em tempo integral, porque você ou está bebendo ou está comendo, está consumindo entendeu? algo. Né? Então, eu não sei, existe coisas assim que a gente não consegue entender o porquê disso. Porque olha a aglomeração dentro de um supermercado, por exemplo. Às vezes as pessoas estão muito mais perto, com muito mais risco do que isso. Sim. Dentro de uma academia, por exemplo. Né? Eu tenho meu irmão, que é um profissional da saúde, da educação física, já há mais de 20 anos. Ele chegou e disse assim para mim, disse, olha, eu não trabalho dentro de academia, mas é um dos lugares que mais se prolifera vírus, né? Por causa do suor, vento, etc. Aí os caras ficam crucificando um artista, um cara que de repente, como o Márcio, por exemplo, vou dar o exemplo dele que a gente tá, o cara tem filho para sustentar, tem aluguel, etc e tal. Aí bota a corda no pescoço, por quê? Você também é compositor, no caso das lives, como é que funciona direitos autorais? Tem como medir isso e receber por isso? Tem como receber, mas assim, a partir de agora as nossas lives são monetizadas, né? Mas a gente, por exemplo, ontem teve a Aline, que foi cantar, que fez um show belíssimo ontem, cantou algumas músicas de Tom Jobim, etc e tal, e a gente recebe no YouTube o aviso, ó, vocês estão usando a música tal, assim, assado, e a gente tem que pedir essa permissão. Alguns dão, alguns não dão, né? Porque são as regras, né? O que se tem feito hoje é tentar investir em streaming, né? No caso de músicas, Spotify, Deezer e Apple Music, que a gente vai lá e isso é monetizado, não passa por ECAD, não passa por nada, cai direto na conta do artista. Porém, precisa de muita execução, né? Existe uma forma precisa ser revisto isso também, né? Porque, assim, para os artistas que são famosos, que já tem uma estrutura, não estou falando de meritocracia aqui, discussão. Para eles é tranquilo, porque os caras estão dia e noite, etc. E tal. Agora, para o artista que é pequeno, que compõe um pouco, isso fica um pouco difícil para eles, né? Porque daí não tem uma assessoria jurídica, não tem nada que vá poder... Mas é um bônus, é uma grana que pode entrar sim, sem problema. E pago em dólar, né? $1 é R$5, não é 6. Falando em grana, os R$600 do governo federal para determinados grupos, os músicos estão conseguindo ter acesso? Os músicos que têm o MEI, sim, né? Eles conseguiram, poucos que eu conseguia, poucas pessoas que eu conversei ali da OML, que tinham o MEI, no caso, eles conseguiram. Os que são autônomos, aí eu não sei, não consigo, né? Então é uma coisa, inclusive, que a gente está ali
discutindo, e que se futuramente isso vier a dar certo, que a gente acha que vai dar certo, a gente que quer criar uma entidade ou uma sociedade organizada. A gente não sabe se é o CIP, ou se é uma ONG, ou que o OS, alguma coisa. A gente está pesquisando isso para que a gente tenha essa força, né? De poder ser um grupo forte e exigir os direitos, né? Porque, inclusive, quero deixar um abraço para o Giba, o Gilberto Roncone, superintendente da fundação, que quando a gente começou a fazer isso, ele me chamou lá, eu e o Marcelo, para conversar. Ele disse: ó, gurizada, eu nunca vi isso antes na história. Agora sim, vocês estão começando a se organizar e agora sim a gente pode ajudar vocês. Porque não adianta vir um músico aqui pedir para eu dar um dinheiro para ele, ou patrocinar, ou qualquer outra coisa, ou dar apoio, né? Patrocinar não é a palavra correta. Porque não fica meio injusto agora. Quando vocês têm um núcleo formado, tipo assim, então beleza. Até para futuras contratações, não só de uma festa do Pinhão ou qualquer outro evento, ou até mesmo de festas fora, vocês estão, queremos um som da Serra. Então vamos procurar lá a União dos Músicos de Lages. Cara, você tem o fulano de tal, quantos você tem? Beleza, tranquilo. E aí a gente cria o nosso padrão e a gente consegue fazer isso. Porém, as pessoas precisam sair do anonimato, né? Elas precisam estar cientes que precisa pagar um imposto, seja ele autônomo ou seja ele microempreendedor individual, ou quem dera um microempresário, né, um pouco mais forte. Porque isso faz parte, inclusive, da organização como artista, né? O que é muito difícil, tio Marcondes, nessa história toda, foi que a maioria dos artistas, inclusive isso faz parte da educação a nível de Brasil, eles não são não são ensinados para gerenciar a sua carreira musical, né? Ou qualquer outro tipo de coisa, né? Eu acho que isso fica muito ao ver, né? Tem a faculdade, uma das maiores faculdades de músicas do mundo, que é a Berklee, nos Estados Unidos. Você estuda um ano como gerenciar a sua carreira, entendeu? Você é o artista, mas você precisa saber gerenciar. Então, o músico em si não tem isso em mente. Ele não sabe que ele pode gerar uma empresa, que pode gerar vários empregos, né? E a renda disso pode ser muito maior que muita indústria gigante que tem dentro da cidade. Vamos supor que eu faça um sucesso, eu vou gerar uma renda de uma empresa, vou recolher altos impostos, eu vou contratar motorista, produtor, engenheiro de áudio, holds, até cozinheiros, enfim. É uma infinidade, uma produção grande gera mais ou menos de 100 a 150, dependendo da produção, até 200 empregos. Então você vê que a renda não é assim, existe esse preconceito, que música é tudo não sei o quê, bababá, tudo, né? Criou-se isso, claro, em forma do próprio músico dar um mau exemplo, né? Porque os músicos que dão um bom exemplo, as pessoas que são bem organizadas, eles estão tranquilos hoje, né? Então a gente vê isso, né? E o intuito da UML é esse. É a gente, se tudo der certo, é a gente concentrar esses artistas, né, esses músicos que queiram, não só de Lages. Em torno de 200, como você falou. É isso, ou mais, né, que pode ser. Mas hoje é em torno de 200. 200 pessoas, que a gente possa criar isso como se fosse uma entidade onde a gente vai aprender a produzir, a gerar conteúdo, a gente vai aprender como cuidar da nossa carreira, como se cuidar como humano e, principalmente, a retribuição social à sociedade. Né? Isso é um fato assim que se fosse para dizer assim, o que você gostaria que fosse hoje, eu gostaria que a UML se tornasse isso hoje. Né? Uma entidade que gere conteúdo de qualidade. Né? Hoje a qualidade está muito fácil, não precisa você gastar muito dinheiro. Antigamente você pagava horrores para estúdios e tal, e hoje você consegue concentrar isso e dar um bom trabalho e viver disso completamente. Para terem uma ideia do impacto em nível de Santa Catarina e em nível de país, vamos ver alguns números. A nossa proposta de programa é sempre meia hora, já estamos com 40 minutos. Olha só que legal, eu falo demais. Em se tratando de Santa Catarina, por exemplo, um dado do dia 20 de março, mais de 3.500 eventos musicais cancelados em Santa Catarina, isto até o dia 20 de março. Quando eu estava fazendo a pesquisa, não encontrei números mais atualizados nos meios de comunicação. Mas só para ter ideia, 3.500 eventos musicais cancelados até o dia 20 de março, em virtude da pandemia.
No dia 1º de maio, uma notícia em nível nacional, 15 mil, aliás, ainda em nível de Santa Catarina, 15 mil atividades culturais, aí envolvendo todo o núcleo cultural, canceladas desde o início. Informação do Conselho Estadual de Cultura. 15 mil atividades. Agora sim, em nível de Brasil, o Brasil tinha 5,2 milhões de pessoas empregadas no setor criativo e da cultura, dados do IBGE. Então, no Brasil, nós temos em torno de 5 milhões e 200 mil pessoas que trabalham como músico, produtores, técnicos, empresas de som, de luz, locação de vídeo, tudo nesta área. Então, acaba ocorrendo um efeito dominó. No momento em que determinado evento ele deixa de acontecer, há uma série de outros trabalhadores na mesma linha que acabam sendo prejudicados. Boa parte destas pessoas trabalha por projetos, o que é um problema. Se o projeto não é executado, não recebe. E essas pessoas não têm vínculo formal de trabalho, uma boa parte delas. E aí, se não tem bilheteria, não tem remuneração, como é o caso destes 30, 40 músicos que estão sendo auxiliados pela UML. E a cultura responde, no Brasil, por 2,64% do PIB. E os prejuízos, calcula-se que podem ultrapassar 100 bilhões de reais, Daniel Finardi. São números consideráveis. São números eu não vejo... Tem a parte econômica, que é um fato que a gente precisa sobreviver, né? Mas eu vejo, assim, além disso tudo, a parte cultural. Quantas pessoas estão perdendo de assistir um bom espetáculo também, né? E conhecendo novas pessoas e fazendo novos contatos e gerando outro tipo de emprego, porque às vezes, vamos supor, Marcondes, nós estamos fazendo um show, te cruzei, cara, teu trabalho é espetacular, gostei demais de você, vamos criar um outro? Sim. Entendeu? Isso gera, a cultura tem disso, né? O livro vai disseminando isso, né? E a forma de a gente fazer isso é o quê? Erguendo as mãos e trabalhando como a gente pode fazer, do jeito que a gente pode fazer. Nesse momento, que eu vejo é as lives, né? A ABRAP, Associação Brasileira de Produtores de Eventos, avalia que 51,9%, mais de 52% dos eventos de 2020 no Brasil foram cancelados, adiados ou estão em situação incerta. Aí é que entra aquele negócio, né? Até então se tinha uma previsão de que em agosto voltaria, né? Eu tenho um amigo meu, o Vacaria, que é o empresário do Quarteto Coração de Potro. Pô, banha, tá foda o negócio. Nosso setembro, por causa do mês gaúcho, né? Nós estávamos com a agenda lotada, os caras estão cancelando. Eles não estão remarcando, eles estão cancelando, né? Isso é aquele negócio, sempre as falhas onde a gente está vendo no Brasil, aparecendo dinheiro de saúde sendo disseminado, comprando coisas que não existem. Uma falha muito grande, não existe políticas públicas para o artista. Né? Isso é um fato. Né? Existe Lei Rouanet, beleza, que a gente sabe dos tramóis que existe, alguma coisa em outra, mas uma política emergencial, no caso, não seria uma política pública, né? Ó, estourou a bomba e agora vamos ganhar 600 pila do Bozo, que eu acho um valor ridículo, né, pelo que se arrecada. Tinha que ser no mínimo um salário mínimo para cada profissional desse, né, indiferente do que fosse trabalhar, né, porque estão todo mundo no mesmo barco. E é um alerta à sociedade. O que a gente se orgulha nesse momento, desse movimento, é que muitas pessoas, inclusive de outras cidades, estão se baseando com a gente e vendo o exemplo. Porque eu não sou sozinho, existe a prefeitura que está dando um apoio para a gente, né? Chamou a gente a fazer isso. Existe o patrocinador, existe a loja. A gente, nesse clã de amigos que a gente tem, um cara que é dono da pizza manda para a gente, cara, sorteia aí, faz assim. É aquele negócio, é a economia do compartilhamento que é o futuro. Então, se a gente não se unir nesse par, a gente leva a bomba. Certo, para a gente encaminhar o encerramento deste nosso bate-papo, Daniel Dante Finardi, Banha, para as pessoas que quiserem fazer doações e quiserem ter acesso lá no Instagram, é União dos Músicos de Lages? É @União dos Músicos de Lages no Instagram. No YouTube? No YouTube é só procurar lá, porque o endereço é enorme, né? Procura a União dos Músicos de Lages ou UML Lages. Vai achar, a gente já tá onde a gente fez a 21ª live. Fica tudo lá, se você perdeu, vai lá dar seu like, curte o nosso canal. Tem muita coisa boa, assim, uma das coisas fantásticas, assim, que é os próprios músicos não se conheciam o trabalho de cada um.
Os caras, meu Deus, o que é isso? Como que a gente sabe que esse cara fazia um som desse tipo? Você vê que é coisa democrática, porque eu, às vezes, não vou no galeria, ou você, ou qualquer um outro, nesses ambientes que as pessoas às vezes não gostam. Mas liga a tela do computador, com quarentena, tá em casa. E doações, como é que funcionam? Doações, a gente tem 2 links no site vaquinha.com, só procura lá também. Entra vaquinha.com.br, vaquinha com K, procura a União dos Músicos de Lages, vai lá, faz essa doação. Acima de R$25, a gente quer arrecadar 1 milhão de pila, que nem diz o argentino Lajano, que é um músico amigo nosso, Nino. Né? Só dá o clique lá, e se quiser comprar uma rifa, né, concorrer a esses 3 prêmios, é R$25. Essa não é mais alto valor, é 25 fixo. E aí no dia 31 a gente dispara lá o número pro ganhador lá. 3 prêmios, na verdade. Maravilha. E este é o papel também da Câmara de Vereadores, abrindo este espaço de comunicação pela TV Câmara para levar à sociedade a informação real, aquilo que realmente está acontecendo e procurando contribuir, abrindo estes canais para que a sociedade participe, aqueles que têm condições de contribuir com a causa dos músicos, com a causa da assistência social como um todo. É o momento de nos darmos as mãos. Eu teria muito mais perguntas para te fazer, muito mais para levar esse bate-papo. Eu vou falar demais aí. Aí a gente vai ficar aqui um tempo enorme. Vou falar demais. O que você gostaria de deixar de recado para a galera? O que eu não te perguntei? Enfim, se você quiser falar dos apoiadores. Eu tenho aqui uma lista, eu não sei se é atual. Fundação Cultural de Lages, Mix FM, Clube FM, FM 101, Band FM, Massa FM, Correio Lagiano, né? Correio Lagiano deu um apoio pra gente também no início. Correio Lagiano, a Harmony Sonorização. Isso, Marcelão da Harmony Sonorização. Grafic. Grafic é a empresinha do Lucas, a empresa do Lucas de gráfico, que agora ele vai mudar, agora ele é videomaker. Comunica e Interações Digitais. Isso, da Janaína Sartor, que ela trabalha na Clube. E Realização Estúdio Olho da Lua. Esse eu não sei quem é. Não sei. Esse apareceu lá do nada. Tem mais alguém aqui desse grupo? Não, é isso aí, essa é a base, né? Daí tem vários patrocinadores, né? Não seria um patrocínio, porque é uma doação. Como a gente fez só um acordo de cavalheiros, né? No Lulu doou uma quantia lá e a gente em troca, não, então a gente coloca e fala da tua marca. Virou um negócio. De fato, virou um negócio, né? Era para ser um intuito, é a doação, mas a gente dá a contrapartida, não. Então a gente botou um telão atrás, a gente coloca a logo do patrocinador e dele falar também, né? Beleza. Isso é ótimo. Mensagem para a galera? Olha, cara, sei lá, eu acho que a união faz a força, né, de tudo aí. Eu acho que eu quero agradecer aqui, fico até meio emocionado, porque, cara, os músicos da cidade são foda pra caralho, sabe? Os caras são foda. Eu não tô fazendo nada sozinho. E, a gente tá tendo resultado assim porque uma coisa tão simples de fazer que é de se unir, e a gente tá fazendo isso porque aconteceu uma dor. Eu quero mandar um abraço e um beijo para todos os meus amigos músicos, cara. Porque sem eles, você não rolava, cara. É fácil de fazer, mas precisa que alguém tome Não rolava, cara. É difícil, cara. É difícil. Ninguém faz nada sozinho, cara. E assim, o apoio que vem de tudo é foda, cara. Foda. Eu não consigo, assim, às vezes eu fico muito emocionado dentro do meu próprio estúdio, assim, mas a hora que eu paro, eu disse, cara, olha o tipo, olha onde que foi parar isso, né? Então, para meus amigos músicos, você pode fazer chacota a hora que eu chegar aí no WhatsApp aí. Meu muito obrigado a todos vocês aí, eu amo todos, indiferente se está mais longe ou mais perto. Esse aí é meu E de meu qualquer recado. forma, a pandemia também acabou fazendo É, com não. que, por um lado, tem o isolamento social, por outro, tem aquela coisa que está fazendo com que as pessoas tragam de dentro Claro, de si sim, aquele sim. diferente no lado positivo. É, E algumas do lado Fazendo negativo, bem, né? infelizmente. Fazendo bem. Fazendo bem. A gente faz o bem sempre volta pra gente. Valeu. Obrigado. Obrigado, por vir. obrigado à Câmara de Vereadores, ao Marcondes, que é um ísimo ser humano também aí. Os guri da Câmara aí, muito obrigadão aí por tudo mesmo. Então, agora a gente vai para a higienização, né? Higienizar o microfone, higienizar as mãos, a máscara, aquela coisa toda. Pau ranho. Não, tira o dedo do olho. Rapaziada, você que acompanhou esta live ou que vai acompanhar daqui a pouco pelo YouTube ou aí mesmo no Facebook,
nossa gratidão e, mais uma vez, o nosso agradecimento à Câmara de Vereadores e à TV Câmara pela abertura deste espaço para que a gente possa levar a informação direto da fonte para a comunidade. Na terça-feira a gente estará de volta às 3 da tarde com mais um Mais Notícia ao vivo.